Olá, muito boa noite. O Band Entrevista deste sábado vai falar de um assunto que faz parte do dia a dia de todos nós, mas que nem sempre é analisado da forma que deveria. São os relacionamentos, seja na vida pessoal ou profissional. Saber se relacionar também é uma arte que, bem desenvolvida, pode fazer toda a diferença na vida da gente. E para falar deste assunto, o Band Entrevista de hoje recebe o psicanalista e doutor em inteligência relacional, Homero Reis, que realizou hoje um workshop aqui em Manaus sobre esse tema, que também virou livro. Muito boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Band Entrevista, professor Homero. O prazer é todo meu, é um prazer estar com todos vocês, é um prazer poder compartilhar aí com todo mundo essas experiências que a gente tem tido na área dos relacionamentos humanos. Tá certo. Gente inteligente sabe se relacionar é o tema do seu livro, que o senhor inclusive lançou aqui em Manaus ontem, sexta-feira, e que aborda um pouco dessa questão dos relacionamentos. Apesar disso estar intrínseco, né, no ser humano, a gente precisa se relacionar, mas como é comum encontrar pessoas que não sabem se relacionar, não é mesmo? Uma das coisas que a gente tem percebido através da pesquisa nessa área as coisas que a gente chama de espontâneas, né? Que são aquelas coisas que acontecem no fluir natural das convivências humanas, mas que precisam de um certo cuidado para que efetivamente elas representem qualidade de vida nas pessoas, né? Então veja, a experiência tem mostrado o seguinte: às vezes duas pessoas se encontram e fazem juras de promessas eternas, né? Vou viver junto com você o resto da minha vida, quero ter bisnetos com você, né? 2 anos depois, não conseguem se falar a não ser através do advogado, né? A pergunta que a gente faz aí são pessoas inteligentes, são pessoas maduras, portanto são adultos, que não conseguem resolver questões pequenas. E essas questões pequenas nos relacionamentos não resolvidos, elas crescem ao ponto de criar as rupturas, né? No mundo corporativo, você vai ter a mesma situação, né? Você contrata por competência e demite por comportamento, né? Tanto é que as pesquisas mostram que 80% das demissões que acontecem no país acontecem por problemas de relacionamento e não por problemas técnicos, né? Você diz para a pessoa: olha, você é uma pessoa muito competente, mas ninguém consegue trabalhar com você, né? Então, o relacionamento, ele é um elemento, como você bem colocou, ele é tão intrínseco às pessoas que dificilmente a gente para pensar o que está acontecendo entre nós, né? Daí o título do livro, Inteligência Relacional, que é o tema, né? E o título, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, né? E quais são os caminhos que o senhor daria como dica para as pessoas parar em um determinado momento da vida e analisar: poxa, será que eu sei me relacionar da maneira correta lá no meu trabalho? Porque às vezes o relacionamento, eu tenho o meu problema de relacionamento em casa, mas na empresa eu me dou muito bem, mas tem gente que não consegue separar às vezes isso. Então tem uma série de fatores, né? Quando é que acende o alerta para dizer: poxa, eu acho que eu não estou sabendo me relacionar? Tem uma coisa aqui interessantíssima, né, nisso que você coloca, que é o seguinte: a gente tem a tendência de crer que somos capazes de separar estas coisas, e não somos, né? Ou seja, às vezes o meu chefe me dá uma bronca, eu chego em casa, brigo com a minha esposa briga com a empregada vai e chuta o cachorro. E é em cadeia. É a cadeia. A gente não consegue separar isso, isso é uma ilusão, uma infantilidade, né? O que a gente precisa entender a palavra inteligência significa ler dentro, intellegire, ler dentro, né? Então eu sou inteligente relacionalmente, ou sou inteligente em qualquer área da vida, na medida em que eu sou capaz de ler dentro das coisas. Quer dizer, um mecânico, quando olha para o teu carro e diz: olha, você está com um problema aqui na injeção eletrônica, ele está sendo inteligente, está lendo dentro. Nos relacionamentos assim acontece, ou seja, se algo está ruim, não está me agradando, o clima está pesado, eu preciso me perguntar o seguinte: o que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade do outro, o que eu preciso aprender para que isto não aconteça? Só que ao longo da história da humanidade, esses casos sobejamente documentados, né, nos permite hoje sistematizar isso. E eu gosto de começar essa conversa, e foi isso que eu brinquei com as pessoas ontem lá hoje à tarde no nosso evento, que é a história da Branca de Neve. Né?
Primeiro que a gente acha que a história da Branca de Neve é a Branca de Neve a personagem. E não é. A personagem é a madrasta. E a madrasta tem uma característica interessante. Ela pergunta para o espelho, espelho, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho diz, não, não existe. E a vida está bonita, está tudo bacana, né? Mas num dia ela chega para o espelho e diz assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz, existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, quebra o espelho, contrata um caçador, toca terror no reino, manda matar a Branca de Neve. Aí a pergunta que eu faço para as pessoas é o seguinte, em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Uma boa pergunta, né? E essa é uma pergunta, né? Quantas madrastas não se transformam por aí? Em bruxas, né? Às vezes eu digo assim, não, eu sou um chefe maravilhoso, contraria para ver, né? Então, a questão que você levanta, eu diria que é uma das questões basilares da inteligência relacional. Primeiro, é perguntar o seguinte, você é capaz de conviver com a diferença? Porque se a diferença lhe é ameaçadora, o bicho pega, né? Eu preciso entender que a diferença é um processo de construção de possibilidades. Então, o primeiro princípio é esse, entenda a diferença como possibilidade e não como ameaça. Tem como a gente treinar as pessoas para isso? Sim, né? Segundo, eu preciso separar fatos de interpretações. Nós vivemos em mundos interpretativos, né? Então, muitas vezes, acontece alguma coisa e eu atuo a partir da interpretação que eu faço daquela coisa e não da coisa em si. Então, quando você começa a perguntar o seguinte, de fato, o que aconteceu? Aconteceu tal e tal coisa, meu filho chegou atrasado, sei lá, meu chefe me chamou para qualquer coisa. Qual o valor, qual a interpretação que eu dou para isso é quem acaba determinando a minha conduta. E tem um experimento que a gente faz nas empresas, a título de levantamento dessa emoção, que é um experimento muito interessante. Imagine para você, que só para a gente brincar, você que está aí em casa pode brincar com isso também. A brincadeira é assim, chega para um colaborador, né? Sexta-feira, 10 para 6. Final de expediente. Final de expediente, ele está arrumando as coisas para ir embora para casa. Você liga para ele e diz, ô Raimundo, eu preciso falar com você segunda-feira. Então, antes de você bater o ponto na segunda-feira, passe no meu gabinete. O que acontece com o final de semana do Raimundo? Né? Perde o sono, briga com a mulher, milhões de coisas. Aí a gente pergunta, o que aconteceu de fato? O chefe telefonou pedindo para conversar com ele na segunda-feira. Mas ele começa a fazer uma série de retrospectivas históricas. Você demitido, você isso, você aquilo. Às vezes não é nada disso. Então, primeiro, nós precisamos ter cuidado em dizer as coisas que dizemos, porque cada um diz o que diz, cada um escuta o que escuta, né? Mas eu preciso também entender que se eu separo o fato de interpretação, eu me torno muito mais consistente no estabelecimento das minhas relações com a outra pessoa. Então, a gente tem isso, né? Ver a diferença como possibilidade, entender a separação entre fatos e interpretações, né? Entender que eu vivo em mundos possíveis e não em mundos perfeitos, eu entender que o problema é um desafio à aprendizagem. Quer dizer, o que é um problema? O problema é tudo aquilo para o qual eu não tenho uma resposta. Então, em vez de eu ficar agressivo porque aconteceu alguma coisa, eu preciso me perguntar o que eu preciso aprender para que isso não aconteça novamente. E primeiro buscar uma solução, né? Antes de fazer a velha tempestade num copo d'água também. A velha tempestade num copo d'água. Então, veja, e existe um outro item que a gente separa muito bem, né? O que é meu e o que é seu, né? Eu não vou comprar a sua briga, eu espero que você não compre a minha. Né? E vamos então entender, aquilo que é responsabilidade minha, eu faço, aquilo que é responsabilidade sua, você faz. Agora, aquela música do Lulu Santos, eu não te quero mal, né? Só não te quero mais, é importante. Dentro da gestão dos relacionamentos, a gente aprende que inteligente, relacionalmente falando, é ser capaz de entrar, fluir, e sair dos relacionamentos, né? Então, normalmente, eu não tenho essa facilidade em sair dos relacionamentos. Basta que a gente tenha uma percepção tão óbvia que às vezes nos estarrece. Todos os grandes relacionamentos começam com grandes amores e terminam com grandes tragédias.
Muitos, poucos, sim, continuam se entendendo depois. O que a gente quer com este tipo de discussão e de educação é dizer o seguinte, olha, comece com grande paixão e termine com grande paixão, e a vida é assim. Né? Ou seja, estabelecendo níveis de altíssimo desempenho na qualidade relacional das pessoas. Continuar regando aquele objetivo, né, desde o início até o fim. Até o final, e por aí vai. Né? Uhum. Tá certo, doutor Homero. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui e já então a gente retoma aí essa conversa descontraída sobre inteligência nos relacionamentos. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Band Entrevista deste sábado, hoje falando sobre a inteligência nos relacionamentos. E o nosso entrevistado é o psicanalista Homero Reis, que também é doutor em inteligência relacional e está aqui na capital participou hoje de um evento sobre esse assunto. O senhor é de Brasília, veio a Manaus Sim. aqui para discutir um pouco essa questão que envolve também, no bloco anterior a gente falou basicamente dos relacionamentos pessoais, né? As pessoas frente a frente. Mas hoje em dia existem os relacionamentos também por meio das tecnologias, né? Sim. Hoje a gente tem várias ferramentas que facilitam a comunicação das pessoas, mas que, por um lado, tem o lado positivo de facilitar essa comunicação, mas, por outro lado, também traz aí uma questão negativa que parece que as pessoas estão se separando, se distanciando, né? Isso acaba afetando nos relacionamentos diretamente, né? Eu diria assim, o volume relacional que nós temos hoje, ele é muito mais antigo e muito mais denso do que a quantidade de tecnologia com a qual temos acesso hoje. A conclusão disso é que a gente ainda não aprendeu a conviver com a tecnologia que temos acesso a ela, né? Então, tanto é que as pesquisas mostram hoje que o telefone hoje é menos usado do que as redes de mensagem que se faz através dos smartphones e por aí vai. Sim, é mais fácil eu mandar uma mensagem do que eu ligar. Não quero perder o meu tempo esperando ele atender, sendo que a mensagem eu mando, olha, quando ele puder, ele vai olhar e vai me responder. E aí apresenta-se uma das grandes patologias relacionais dos dias de hoje, que tem até uma doença chamada embrutecimentopatia, que é uma doença que começou a ser diagnosticada no início do século XXI, que é a tendência da sociedade a se tornar bruta, porque ela procura mecanismos de fuga e não mecanismos de interação. Então veja, quando eu estou aqui conversando com você, nós estamos interagindo. O nível de interação é muito maior, eu estou te vendo, eu estou te sentindo, eu estou percebendo teu cheiro. Na hora que eu pego o telefone, eu continuo interagindo com você, mas um nível um pouco mais superficial, porque eu não te vejo. Então eu percebo tudo através da sua voz e a gente faz o bate-bola. Até porque o corpo fala e no telefone muito, eu não estou vendo as expressões. Agora, quando você vai para o WhatsApp, a coisa fica num nível mais superficial ainda, porque eu não te vejo, eu não te percebo, eu não te sinto e eu simplesmente percebo as letrinhas que você coloca lá. Então hoje, do ponto de vista técnico-científico, as comunicações hoje, do ponto de vista tecnológico, são extremamente positivas, mas nós ainda não aprendemos a conviver devidamente com ela. Tem um caso interessante, eu estava em São Paulo e de repente entrou no restaurante, isso um domingo, entrou no restaurante uma família, o marido era meu cliente. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Ele disse, olha, almoço de família não se pode abrir mão. Eu digo, puxa, que coisa linda, né? Aí ele foi, sentou-se numa mesa ali ao lado e eu olhei um pouquinho para lá, estava ele, a mulher e as duas filhas. Todo mundo no celular. E eu, indiscretamente, peguei o meu celular, botei aqui no REC e comecei a gravar aquela coisa. Gravei 10 minutos daquela coisa toda, desliguei, guardei o celular, etc. Na segunda-feira eu liguei para ele. Tudo bem, vamos bater um papo, vamos. Ou, você viu ontem, eu estava lá com a minha família linda. Eu disse para ele, você percebeu o que aconteceu? Ele disse, o que aconteceu? Eu digo, olha, desculpa, mas eu gravei, olha aqui. A hora que ele se viu naquela situação, os 4 sentados ao redor da mesa para o almoço de domingo, ninguém se falando, todo mundo no celular, né? Mexendo com os WhatsApp. Ele diz, mas isso é um absurdo. Eu digo, pois é, eu trouxe para você entender que isso se chama transparência. Você está tão nesse fluxo que você não está percebendo o que está acontecendo. Um outro detalhe, nós fizemos uma pesquisa no México com grupos de controle mostrando grupos que têm acesso completo aos meios de comunicação e grupos que foram privados deste acesso. A conclusão era assim,
de sexta a domingo, registra-se tudo o que está acontecendo. O grupo que teve acesso às comunicações, a vida tornou-se natural. O grupo que foi privado de telefone, WhatsApp, internet, aumentou em 30% o nível de violência. As pessoas ficaram pasmas, dizem, mas por quê? Porque as pessoas perderam a habilidade de conversar. Eu não sei estar sozinho com você mais. O número de gente em Nova York, por exemplo, que chega em casa, liga a televisão e deixa aquela coisa falando lá, porque ela precisa de ter alguém interagindo com ela, porque ela mora só, não tem com quem conversar. Esse número é patologicamente assustador. Então você começa a ver que a gente ainda não aprendeu a conversar sobre isso. Eu voltava do México, depois dessa pesquisa, e cheguei em casa, passou uma semana, 2 semanas, e eu me dei conta da seguinte situação. Um dia, eu estava deitado na cama, com o meu computador, a televisão ligada, minha esposa deitada ao meu lado, né, também com o computador dela. A hora que eu me dei conta disso, eu digo, gente, eu estou na minha transparência, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu desliguei o meu computador, coloquei do lado, virei-me para ela e disse, vamos ficar juntos? Ela virou-se para mim e disse assim, mas nós estamos juntos. Eu digo, tem certeza? Você está na televisão, aí eu estava no computador. Ela diz, o que você acha que a gente deve fazer então? Eu digo, vamos desligar estas coisas? Ué, se a gente desligar, o que a gente vai fazer? Eu digo, um sexo talvez. Né? A gente brincou com isso e aí criamos uma regra de relacionamento. Dentro do quarto não entra isso. Então a gente aprendeu que ficar junto não requer apenas estar junto, mas investir em estar junto. E interagir. Pronto, interagir, pessoalmente, saber, né? E veja, e perceber a diferença como uma possibilidade de nos ajustarmos um ao outro e criarmos um ambiente em que a presença do outro nos seja saudável. E é importante essa discussão das novas tecnologias porque as crianças estão tendo um acesso muito rápido a tudo isso e a gente talvez esteja criando os nossos filhos né, que serão futuros adultos, talvez que não saibam se relacionar dessa forma. Então é importante a gente pensar nas crianças também. E eu diria a você o seguinte, você entender o processo da educação relacional nessa perspectiva da inteligência, dá um detalhe muito interessante. Esses tempos atrás eu vi um casal chegando com um filho num restaurante. Um garoto mais ou menos de uns 5, 6 anos de idade. O casal vira-se para o garoto e diz assim, filhinho, onde é que você quer sentar? Repare, isso é uma irresponsabilidade. Um garoto de 5, 6 anos de idade não tem competência emocional para decidir isso. Então eu fico atribuindo às crianças certos níveis de responsabilidade que vão repercutir na vida adulta e depois. Esse critério é o critério da tecnologia no sentido mais amplo. Ou seja, às vezes eu estou municiando uma pessoa de uma tecnologia para o qual ela não tem maturidade operacional para entender isso. Às vezes os pais me dizem assim, não, Homero, mas eu dou o celular para o meu filho porque fica mais fácil encontrá-lo no shopping. Eu digo, você está percebendo o absurdo disso? O seu filho não quer ficar sozinho no shopping, fique com ele também. Esteja mais presente também. E tem certas coisas na vida que não merecem ser facilitadas, merecem ser vividas. Entende? Então, às vezes eu quero ter filhos, quero ter um bando de coisas, mas não quero ter trabalho com isso. E aí a tecnologia vem para gerar as babás eletrônicas, né, que fazem com que as pessoas abram mão das suas responsabilidades interativas. E aí o assunto tem panos para manga nesse sentido. Então a gente precisa entender a tecnologia no contexto dela. Existe um trabalho feito pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que fala sobre tecnologia e vulnerabilidade humana. Olha só que lindo isso. O grande problema dos robôs não é você ter um equipamento que faça as coisas para você. Não é esse o problema. O problema é quando você tiver que relacionar com eles e você não gostar. Você vai e muda o chip. E você reprograma para que você não precise mudar. Ora, o papel dos relacionamentos é construir um processo de lapidação mútua. Então eu preciso que você seja diferente de mim, para que você me lapide e vice-versa. Né? Eu gosto muito de abrir a seguinte brincadeira. Né? Eu digo assim, Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou homens e mulheres. Por que Ele não nos fez hermafroditas?
Os hermafroditas existem na natureza. De repente, tenho um frio, fiquei grávido. Por que precisa de homem e mulher? Porque existe uma inteligência universal que diz o seguinte: é na diferença que você constrói a inovação, a possibilidade e a criatividade. Então, uma das coisas que a tecnologia tem feito em muitos de nós é um emburrecimento. Eu não preciso pensar. O Google pensa para mim. Eu não preciso gastar tempo inovando. Eu faço uma pesquisa. Vejam, eu não digo que isso é ruim, desde que eu não perca a habilidade de ter feito isso antes. Facilita, mas eu não posso deixar de substituir aquela bagagem cultural que é necessária das pessoas buscarem o conhecimento também de outras formas, como lendo livros, por exemplo. Perfeito. Hoje a gente vê muitos jovens, né, saindo das faculdades com essa limitação de decidir pequenos conflitos, né, de resolver pequenos conflitos e às vezes de pensar em possibilidades. Você tem um problema, você não consegue visualizar para os lados, você visualiza só para frente, enfim. Tudo isso é um conjunto de fatores, né, que envolve essa questão de buscar o conhecimento. Olha, e você colocou um tema aí também que é um tema fascinante. Essa questão geracional que nós temos, né? Por exemplo, eu tenho 60 anos, eu sou da última geração chamada textual. A geração textual foi a geração que morreu com o advento da televisão. A geração textual, ela que era a geração que construiu o seu imaginário a partir do texto. A geração que vem depois é chamada geração imagética. É a geração que constrói a sua fantasia a partir da imagem. Isso não tem nada de certo ou nada de errado. Agora, se você me dá um livro, eu viro à noite lendo. Se você me coloca na frente do computador, eu durmo em 5 minutos, porque aquilo para mim é um instrumento de trabalho. Se você coloca um computador na frente do meu filho, ele vira à noite. Vira à noite. Se você coloca na frente dele um livro, ele dorme em 5 minutos. A questão toda diz respeito ao que a gente chama de arquitetura dos modelos mentais. Não é uma coisa certa, nem é uma coisa errada, mas isso é coisa típica da relação tecnológica que eu tenho ao longo da vida. O desafio que nós temos agora é eu aprender que, embora eu seja da geração textual, eu tenho que utilizar a geração imagética. Claro. Mas ensinar a geração imagética que ela precisa da textual. Uma complementa a outra. É essa combinação que nos faz relacionalmente mais efetivos. Tá certo, né? Professor Homero, o assunto é muito amplo. Se desse, a gente ficava conversando, mas nosso tempo acabou. Claro. Mas as pessoas que quiserem ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto, o livro já está disponível aqui em Manaus, né? Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. E até assim um endereço na internet, se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais onde que pode acessar. Olha só, o livro está disponível para você na Livraria Saraiva, aqui em Manaus, lá no Manauara Shopping, basicamente, e em toda a rede das grandes livrarias. Pela internet você compra pelo título, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar. O endereço que eu queria lhe dar é www.homeroreis.com. Você entra lá, tem um íconezinho, você clica, você vai acessar a nossa store, a nossa loja, e em qualquer lugar do Brasil você compra o livro, não só esse, como outros. Em 3 dias está na sua casa. Tá certo, então. Obrigado. Obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Joia. E a gente volta a se encontrar, de repente, em breve aqui em Manaus. Tá bom. Um beijo. Tchau, gente. Obrigado. Para você aí de casa, uma boa noite, um ótimo domingo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.